Assista a seguir o programa Betoneira de Ideias. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Betoneira de Ideias. Eu sou a professora Renata Campos e hoje eu estou aqui com convidados muito especiais, né? São pessoas que vieram aqui a partir de uma experiência desenvolvida pelo LEAS, que é o Laboratório Cidadão de Ecologia do Adoecimento e Saúde dos Territórios. E aí eu vou pedir, então, para eles se apresentarem, né? E a gente começar esse nosso bate-papo sobre o projeto, né? Que nós desenvolvemos todos juntos no ano passado, em 2025. Beleza, eu vou começar. Eu sou a François, né? Eu sou professora lá na Escola Estadual Abílio Rodrigues Pato, e eu sou professora, eu era, né? O ano passado, desses dois aqui, que são apenas alguns, né, dos vários que participaram desse projeto. E trabalho com biologia, né, e práticas experimentais na escola. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Flávia Paz, sou ex-aluna da François e participei do LEAS com a Renata e com outros alunos do Abílio Pato. Bom, eu sou Kelvin Procópio, sou ex-aluno do Abílio. E atualmente eu faço publicidade e propaganda aqui na Univale e participei desse projeto tão incrível que foi o LEAS. Ok. Então, esse projeto do LEAS, que foi incrível, vamos contar um pouco de o que foi, afinal de contas, este projeto, né? De que nós estamos falando aqui? Quem quer contar um pouco? Posso começar então? Uhum. Então vamos lá. Tudo começou com a François, basicamente, quando ela fez o convite para a gente. Porque a François, ela faz atualmente parte do LEAS, e ela chegou com essa proposta para a gente. De início, os alunos ficaram com muito receio, porque isso é muito comum entre os estudantes, porque não são muitos professores que apontam formas de desenvolver esse ensino, fazer formas diferentes. Então, quando é algo que é colocado assim em prática, a gente fica com esse receio. Mas com esse receio mesmo, a gente aceitou. Uhum. E... cara, foi a melhor decisão que a gente fez, porque foi uma forma muito diferente da gente ter esse ensino, mas ainda assim a gente agregar em algo. Geralmente a gente fica muito focado nisso de escutar os professores, mas a gente esquece que a gente também traz uma bagagem, uma cultura, o meio onde a gente vive. Então, a gente poder colocar lado a lado, como esse conhecimento, ambos contribuindo com o conhecimento, fato, cara, foi muito legal. E o LEAS, ele é justamente isso, você contribuir com o seu conhecimento da sua área, da sua região onde você mora, e trazer uma pesquisa que possa ajudar tantas pessoas daquele bairro ou até da cidade, se precisar. Uhum. E nesse caso em particular, foi uma pesquisa sobre o que mesmo? Sobre arboviroses. Uhum. E aí, como é que foi a experiência para vocês? Eu achei interessante, né, complementando aí que Kelvin acabou de falar. O que eu achei mais legal, assim, na verdade são muitas coisas, né, muitas coisas que foram muito interessantes ao longo do projeto. Mas uma das coisas muito interessantes foi que eu fui apresentada, né, à ciência cidadã, né, porque eu não conhecia nem a ciência cidadã e não conhecia como trabalhar dessa forma. E aí, quando, né, ao encontrar com Renata, que ela começou a falar sobre qual que era a proposta do Laboratório LEAS, né, que é um laboratório cidadão e que fazemos trabalhos, né, baseados nessa ciência aberta, eu achei bem interessante, porque eu gosto muito de coisa nova, eu gosto de me jogar em coisa nova. E aí, quando eu levei o convite para vocês, eu já sabia que vocês iam topar, porque vocês topam. No nosso ensino médio a gente topou muita coisa. O que me deixa feliz da turma de vocês é que vocês topavam as loucuras, as coisas, né? A gente abraçava. A gente chegava lá com convite, aí, vocês topam? Topamos, mas aí então isso me deixou bem, bem feliz, né? O fato de vocês terem aceitado o convite para poder participar do projeto. Lá na escola mesmo, lá na sala, quando a François chegou com o convite para a gente, muita gente na sala não queria participar. Né? Inicialmente. Tipo assim, inicialmente não queriam participar. Esse receio, igual eu falei. Geralmente, inicialmente, quem topou mesmo participar do começo, assim, quando você chegou com o convite, foi eu, Kelvin, Maria Fernanda, Lohane.
o Francisco, porque o resto do povo não queria, tava não tão, queria né? participar. Tava com aquele receio, igual Tava o com Kelvin receio falou, e né? tipo assim, interessaram mesmo quando a Renata, mas o Hernanes foram. Viram que era algo sério. Sim, Muitas das vezes a gente... Quando eles foram lá na ficou sala para tipo, fazer, eu acho que um mapeamento, Foi um esse mapeamento. negócio assim, aí os meninos interessaram, aí eles começaram a se soltar mais, Verdade. como a gente Mas- soltava. Verdade. E ainda assim eles estavam um pouco ressabiados, né? Tá. Sim. Mas aí A gente foi se começaram. soltando. Foi se soltando um pouquinho E foi em assim pouquinho. que aí começou essa troca de conhecimento. Porque o Leias ele é muito importante por causa disso. Porque a gente tem um contato com a galera que já está na área acadêmica. E a gente, como moradores do bairro, a gente dá esse conhecimento também. Então é uma troca mútua. E foi muito necessário o Leias porque a nossa região estava com um aumento de arbovirose muito grande e que a gente não tinha consciência disso, porque não é algo que é amplamente divulgado. Exato. Então, a pesquisa do Leias sobre as arboviroses, que estavam extremamente altas, se eu não me engano, a taxa de alto é 3%. E a nossa região estava em 7%, na faixa de 7%. Então, estava muito grave. E recentemente, na época, quando a gente estava justamente do Leias estudando sobre isso, eu peguei chikungunya. Então, eu lembro disso. então, isso, cara, só comprovou que a gente realmente precisava estudar isso. Porque é algo que, muitas das vezes, a gente não vê, não leva a sério. Ah, é só um mosquito, mas É um mosquitinho qualquer um. faz muita diferença. Por exemplo, completando um pouquinho o que o Kelvin falou, quando a gente foi montar as armadilhas, a Ovitrampa, nos lugares que mais deu ovinho de mosquito foi na rua da casa do Kelvin e na casa da Bianca. Que eram- Que eram deu locais que na casa que vocês da imaginavam que não é, que estaria seguro Sim. dentro da minha casa, né? que Dentro da- na casa da Bianca, na Tarjeta, Sim. foi mais de 100 ovos. Eu lembro disso. Se eu não me engano, foi um dos- 160. Foi, Foi a maior 100 quantidade. Numa Foi lá. tarjetinha só, deu mais de 100 ovos. Pra vocês terem noção, foi a maior quantidade de ovos da tarjeta em todo o projeto. Em todo o projeto. Quando a gente fez aquela reunião com as outras, Com as outras das escolas. escolas. Foi o maior número. O maior número. Então, vou pedir para vocês contarem um pouco, assim, para quem não participou do projeto, o que é isso de armadilha, de tarjeta, né? Qual que era o objetivo do projeto, o que a gente fez, né? Para as pessoas poderem entender um pouco mais, né? Bom, lá na escola, inicialmente, como eu falei, né, chegaram com o convite para a gente fazer, aí a gente fez um mapeamento dos locais assim, que a gente achava que teria mais foco de mosquito, menos mosquito, e que seria mais ou menos, que seria básico, atenção e alto risco. Que seria, eu acho que é mais ou menos isso. Isso, no mapeamento No de risco que mapeamento, vocês criaram assim, no aí território. a gente foi lá, fez o mapeamento, aí depois do mapeamento a gente teve A gente foi aplicar as armadilhas. Isso, se a não me gente Isso, foi foi fazer montar as armadilhas nos a montar pontos. as armadilhas e também teve que a gente pegou formiguinha. Isso, vocês fizeram, vocês colocaram a armadilha para elas poderem, né, ser atraídas. para ver Aí a, gente fez a coleta. biodiversidade da... Explicando do- sobre as armadilhas, a Ovitrampa era um potinho assim que a gente colocava, Eu devia ter a gente colocava água e aí a gente colocava um pedacinho assim de MDF, né, com Isso. textura para a Aedes aegypti, a fêmea especificamente, colocar os ovos para a gente saber se aquela região tinha um alto índice de números de mosquitos Aedes aegypti, para a gente saber se aquela região estava segura e não estava. E sobre as armadilhas para as formigas, era uma mistura de sardinha, Mel, com mel. e mel, né? Era Sardinha e mel. Sardinha e mel, A para gente atrair as formigas, para a gente saber a biodiversidade daquele lugar, para a gente saber se o local estava seguro e tal. Isso. Aham. Na armadilha das formiguinhas, a gente colocava Um papelzinho. num papelzinho Isso, um e guardanapo. deixava lá 50 minutos. 50 minutos. Aí quando a gente ia colocando as armadilhas da Ovitrampa, aí a gente deixava lá. Aí quando a gente voltava, a gente via se tinha formiga, aí a gente enrolava, colocava no saquinho e fechava. E aí, uma das coisas, né, das várias coisas que eu falei que eram interessantes, uma lembrei aqui agora, na hora que vocês estavam falando, a relação, né, entre as formigas e o Aedes. Porque quando foi falado que nós íamos fazer essas duas coisas no dia da atividade de campo, muitos falaram, mas Não faz qual a sentido. relação? Eu não estou entendendo, François, mosquito não tem é a ver com a sobre a formiga? arbovirose. O que tem a ver a formiga? Calma que vocês vão entender. Tinha muito E a aí, ver. vocês lembram qual que era essa relação? Olha,
as formigas, elas atuam como um bioindicador. Então, pode ser tanto um bioindicador positivo quanto negativo, porque tem espécies de formiga. Tem as formigas que são mais sensíveis, então, se elas encontradas nessas regiões, indicam que aquela região tá saudável. E tem as formigas que foram encontradas em maioria, que são as que se adaptam muito fácil. O que quer dizer essas formigas que se adaptam muito fácil? Quer dizer que aquela região que foi modificada e elas se adaptaram àquela região, quer dizer que não está saudável. Porque são formigas que se adaptam facilmente. Então, se as outras que são mais sensíveis não estão lá, foram tomadas por outras formigas, que muitas das vezes são invasoras, vêm de outros lugares, quer dizer que aquela região está precisando de um cuidado maior, de olhar para ver se está certo esse lugar. Sim. Então, atua como tipo um alerta, vamos dizer assim. Essas formigas, elas são um alerta. Tem alguma coisa de errado aqui. Isso, elas são aqui tá bem. Por exemplo, a gente colocou uma armadilha de formiga numa casa de uma senhora. Foi aonde que a gente mais conseguiu. Foi muita formiga. Onde teve mais quantidade. Naquela senhora, a gente conseguiu a maior quantidade de formigas, mas a biodiversidade era muito baixa. Muito baixa. Era, eu acho que 1 ou 2 espécies no máximo. Sim. Né? Então, aquilo ali indicava, né? Que aquela região não estava boa. Não estava boa. Pois é, porque quando a gente foi ver aquela espécie, era uma espécie que era atraída por resíduo orgânico, lixo, E é justamente então, era por isso que uma atenção, né? Um alerta lá. A formiga se relaciona com a Aedes aegypti. Por quê? O Aedes aegypti, ele gosta de matéria orgânica. No caso, sangue, fluidos, da água. E essas formigas que gostam de matéria orgânica, se a gente encontra elas em uma demanda quantidade, é muito provável que a Aedes aegypti também vai estar lá. Porque ambos se atraem por coisas muito parecidas ou pela mesma coisa. Então, é por isso que serve o bioindicador. E na época a gente ficou, tipo assim, com interrogação na testa. Mas o que dá orgulho, né, Renata, do projeto, é entender que vocês de fato entenderam a relação. A gente leva com isso com a gente até hoje. E que isso vai além, né? Vai além. Outra coisa também que me deixa muito orgulhosa é porque eu lembro que no início do ano, no primeiro bimestre, a gente falou de saúde única na sala. E aí, né, falei de saúde única, os 3 pilares e tudo mais. A gente fez atividade. Mas sabe quando você sente que ninguém de fato compreendeu como que vou usar isso lá na frente, né? Para que serve essa aula sobre saúde única? Aí, com o projeto, a gente conseguiu, vocês conseguiram compreender na prática, né, que de fato, para a gente ter para a gente ter qualidade de vida, a gente não tem só que olhar para a nossa saúde, né? Não apenas para a saúde humana, mas também olhar para a saúde animal, para a saúde ambiental, né? Afinal, os animais podem ser um vetor também. Exatamente. Ele pode carregar esse vírus, outro mosquito morder, pegar e transmitir para o humano. Então, é todo um ciclo, tá tudo correlacionado. Uma coisa tá ligada na outra. É assim que é a nossa natureza. Então, a gente tem que cuidar, preservar dela, entender como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Então, o Leias, ele atua muito nessa questão, porque muitas das vezes a gente pensa que o nosso conhecimento da nossa região, eu não entendo, não sei o quê. E na prática se provou totalmente tão importante, né? Se provou totalmente ao contrário. E outra coisa que também eu achei super interessante no projeto, que eu carrego comigo até hoje, foi a seguinte questão. Quando a gente falou que a gente ia pra rua, eu fiquei com extremo receio das pessoas. Assim, não, vai botar coisa aqui na minha casa, não. Que não sei o quê. A gente ficou com muito medo. Renata. E, cara, a gente foi muito bem recebido pela comunidade. Então, isso mostra que muitas vezes a comunidade, às vezes, está de fato aberta para receber, só que esse receio... uma oportunidade, Só né? que esse receio nosso de chegar e perguntar cria uma falha na comunicação. Um lado está esperando, mas ninguém chega, e o outro está com medo de chegar. Exemplo. Engraçado que no dia que a gente saiu, porque eu estava no grupo de vocês, né? Aí a gente encontrou uma casa bem simplesinha, né? E a gente ficou com muito receio, porque a gente não sabia o que eles iam dizer, se eles iam aceitar a gente, né? Para colocar as ouvitrampas ali perto, porque a gente olhou e imaginou que ali eles corriam risco. E eles foram super solícitos, então... Foram muito educados. Você falou. Eles também falaram que já tinham visto sobre o projeto Leias também na televisão, que já tinha noticiado. Sim. Na hora que a gente falou do projeto para eles reconheceram eles na reconheceram hora. E falaram que tinha visto na televisão, que estava meio ciente mais ou menos do que era, e deixaram a gente, receberam a gente de boa. E é justamente foram muito por receptivos. Isso, e é justamente por isso que é muito importante a gente falar desse projeto, engajar nesse projeto, noticiar, porque isso vai tornar a população
população consciente da situação e, cara, tem um problema para resolver. Sim. E a partir do momento que você vê, de fato, pessoas na rua andando, resolvendo o problema, você fala assim, caraca, estão investindo, estão procurando uma forma de resolver esse problema. Então, isso é muito importante e torna a população ciente de que algo está acontecendo, Sim. entendeu? É muito importante. Então, o fato da gente estar aqui conversando hoje sobre um assunto que 1 ano atrás está rendendo frutos até hoje, é sinal que deu muito certo. Sim. Então, deixa perguntar mais umas coisas aqui, porque eu estou ficando curiosa. Para entender, assim, como que foi, né, para vocês. Porque se a gente for fazer, dar uma recapitulada aqui no projeto, o projeto é isso. A gente, convidou vocês para participarem como cidadãos cientistas, que é uma participação voluntária. E aí a turma topou, aí a gente vai na escola, faz uma série de atividades, começando pela cartografia, porque aí, num projeto de ciência cidadã, o importante não é a gente ir levar o conhecimento para vocês na escola, mas a gente parte do pressuposto que vocês já sabem muita coisa. E, de fato, na hora que a gente foi fazer o mapa do território, assim, tinha muitas coisas que precisavam, podiam ser colocadas ali para construir aquela cartografia. E aí foi muito interessante que depois, o próprio grupo constrói o desenho da pesquisa, assim, onde nós vamos colocar, cada amostra, como que nós vamos fazer as coletas e tal. E aí, num segundo momento, uma vez as coletas tendo sido feitas, vocês vieram ao laboratório, para realizar a contagem dos ovos, para ver as formigas que vocês coletaram e tal. Como é que foi essa experiência? E aí eu queria que vocês contassem, assim, um pouco de vocês, mas é lógico que vocês conviveram muito, esse todo dia com os colegas, de vocês. Lá, os outros estudantes do 3º ano. Como é que foi essa experiência? O que vocês acharam? O que vocês viram os colegas falando sobre como estar dentro de um laboratório de pesquisa mesmo, assim, Como que é fazer pesquisa? Vocês sentiram que vocês estavam fazendo pesquisa de verdade? Vocês se sentiram cidadãos cientistas? Eu confesso que eu me senti uma cientista, uma mega cientista, que só faltou jalecozinho. Eu me senti, na verdade, muito ouvido, porque a partir do momento que vocês, vamos dizer assim, a comunidade acadêmica reconhece, vamos dizer assim, o nosso conhecimento também como uma forma de contribuir, eu me senti ouvido a contribuir com algo. E outra coisa, em questão dos alunos, de uma forma mais geral, assim, cara, dava para ver no rosto das pessoas quando estava começando a aproximar o dia. E aí, o Leias vai vir? Como é que é? Toda semana os alunos perguntando a Françoise, lá na cadê escola, a Leia? praticamente todo dia Eles a gente vão perguntava, vir. quando Então, que o Leias assim, vem? isso é muito importante na comunidade escolar. Outras turmas, inclusive, sim. estavam com Tá, ciúmes, sim. tá? Françoise, que história é O essa? primeiro ano mesmo, lá na escola, Que é eles só o 3º perguntaram ano. pra gente como é que era. Tá Tipo bom. assim, pra mim, eles perguntaram então nós como vamos é dar que uma era. pausinha aqui na nossa conversa e depois a gente volta nessa mesma animação. Vamos lá. Todos os dias, antes mesmo de abrirmos portas e iniciarmos nossas atividades, algo maior já nos conecta. É o sentimento de fazer parte, é o compromisso com as pessoas. A Univale significa muito na minha vida, Eu formei meu filho na Univale. Eu tenho, assim, muito orgulho. Nós temos orgulho em pertencer porque valorizamos os nossos colegas, os nossos colaboradores e, com isso, fortalecemos a identidade das nossas instituições. A Univale, para mim, é a segunda família que eu tenho. Quando você sai do trabalho bem, você leva coisas boas para dentro da sua casa também. Aqui são as pessoas que constroem histórias, transformam realidades e dão sentido à nossa missão. Mais do que integrar setores, consolidamos relações humanizadas, pautadas no respeito, na empatia e na consciência dos nossos papéis e valores. Para mim é uma vida, É um hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. Eu me divirto, mas eu cresço e colaboro muito para a formação das pessoas aqui dentro. Um dos pilares do nosso projeto é compartilhar e integrar. Se tudo isso vai bem, a nossa autoestima fica lá em cima. Nós acreditamos que excelência profissional
começa com desenvolvimento humano. Programa Orgulho em Pertencer. É sobre pessoas, porque juntos transformamos vidas. Uma empresa forte não nasce pronta, ela se constrói todos os dias. Por isso, a Academia Corporativa Univale conecta a sua empresa ao que realmente faz a diferença. A formação profissional de qualidade. Investir no seu capital intelectual é crescer com consistência. Dessa maneira, pensamos em cursos na área da tecnologia, da gestão, da comunicação, tudo isso para melhorar a sua performance no mercado. O diferencial é que quanto mais colaboradores participarem, maior é o desconto para a sua empresa. Menos improviso, mais estratégia, menos retrabalho e mais resultado. A Academia Corporativa Univale é para quem faz a empresa acontecer. O Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale, é o único com 2 clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Vem para o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. Olá, então, estamos aqui de volta, né, com Betoneira de Ideias, animadíssimos para contar da experiência, né, que aconteceu. E aí, então, assim, a gente contou um pouco, né, de como foi o projeto, né, do processo mesmo de elaboração do desenho da pesquisa, da realização da pesquisa. Vocês contaram um pouco, né, de como se sentiram e os colegas também nesse processo de engajamento, né, e como foi. Então, assim, tem um tanto disso, né, que é a formação das pessoas no que a gente chama, né, de letramento científico. Exatamente. Só aproveitando, né, Renata, que você está falando, igual eu estava comentando antes aqui no intervalo, né, que para mim como professora, o projeto foi uma excelente oportunidade para eu conseguir desenvolver habilidades em vocês que é bem difícil de desenvolver na teoria. Eu preciso de ter atividades práticas para conseguir desenvolver a autonomia de vocês, pensamento crítico, resolução de problemas e o letramento científico, né, que é tão importante. E aí, com os jogos e o mapa mental, a gente conseguiu desembolar isso muito bem, porque quando vocês, em equipe, vocês criaram o próprio mapa mental com aquelas peças que a gente tinha fornecido e conseguiu explicar com as próprias palavras o que vocês pensavam sobre aquilo, eu percebi que já tinha, assim, uma grande bagagem, que era só abrir, porque ela já estava lá. E organizar. Isso, e organizar as ideias. E o jogo também foi bem interessante, né? Então, eu achei, assim, muito interessante nesse sentido. E aí, igual a gente estava comentando, que você falou sobre a questão da ciência cidadã, né? E você se enxergar como cidadão, como responsável também pelo seu território, não apenas os governantes, né, são responsáveis, a gente precisa cobrar também, igual você comentou, mas nós também temos uma grande parcela de responsabilidade nesse problema. Geralmente a população também tem que se conscientizar, não jogar lixo nas ruas, não botar fogo em lugares assim. E era o que estava acontecendo muito na nossa região, que era pessoas moradoras, né, do bairro fazendo descarte de maneira incorreta em lugares incorretos. Então, isso acabava atrapalhando com a biodiversidade do lugar. E outra coisa também que é muito importante é que o projeto ele age como uma forma de conscientizar a gente e da gente exercer a nossa cidadania. Porque, igual o François falou, é importante cobrar os nossos representantes, governantes em si, mas a gente também tem uma parcela dessa situação. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, o projeto ele entra nessa
forma de conscientizar a gente. E aí, assim, vocês estão falando a partir de vocês e tal, né, de cuidar e tal. Um dos objetivos, assim, primeiro, né, principais do projeto é um tanto isso, né, é fazer para além da produção, né, de dados científicos, a gente também objetiva essa maior emancipação das pessoas, esse exercício mesmo. Mas a gente pensa também um tanto no sentido de mexer com a relação das pessoas e o território que elas habitam. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco, e agora é bem rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, que, assim, se vocês acham, e aí aqui, assim, mesmo, de verdade, né, que esse tipo de projeto, esse tipo de atividade, a participação numa atividade de pesquisa dentro do seu território, mudou alguma coisa para vocês, para os colegas de vocês, no dia a dia, na rotina, na sua relação com o território? Para mim, com certeza mudou. Porque me tornou mais crítico para perceber essas situações. Então, por exemplo, muitos descuidos que eu tinha, por exemplo, na minha casa, que eu deixava passar, meio que virou uma chave, vamos dizer assim, na minha cabeça. Então, me tornou mais crítico. Nossa, não posso deixar uma pocinha d'água assim, vou enxugar logo para evitar alguma situação. Acúmulo de descarte de lixo, igual eu falei. Já vou logo descartar no lugar certo para evitar. Justamente também para a gente, me tornou mais crítico para essa situação, mas me moldou a pensar mais como cuidar. Então, por exemplo, quando eu passo por algum lugar que eu já vejo, eu já penso assim, cara, isso daqui tá precisando de uma organização, porque um olhar, vamos dizer assim, me deu uma maldade que eu não tinha quando eu bati o olho. Eu pensava assim, é só... A gente, vamos dizer assim, romantiza muito a Aedes aegypti. A gente pensa assim, isso é água parada, que não sei o quê. E a gente só pensa isso... Não vai dar nada, em nada, a gente só pensa isso em determinadas partes do ano. A gente tem que pensar nisso no ano todo. Porque a Aedes aegypti está aí o tempo todo. Ele não vem só uma partezinha do ano. Então, esse cuidado ele tem que ser feito para a população e a gente também o ano todo, entendeu? A gente percebeu que ele é oportunista. Exatamente. Na primeira oportunidade que você vai, ele vai. Lá em casa mesmo, quando a gente voltou da viagem, eu fui para a roça. E minha tia, ela tem muitas e muitas plantas, né? Porque ela mora na roça, assim, a parte da frente da casa dela é cheia de planta. Eu olhava assim, ouvia os pratinhos dela cheios de água sem areia, né, e eu peguei e falei assim, tia, à noite aqui dá muito mosquito e eu sei o porquê. A senhora tá deixando água parada nos pratinhos de planta. Ela pegou e falou assim, que não é nada, não. Aí eu peguei e comecei a explicar para ela o projeto Leias, né? Como foi participar, comecei a contar para ela, né? Ela pegou e falou assim, nossa, Ana, sério isso tudo? Eu falei, sim, tia. Eu expliquei para ela que na casa da Bianca, da Bianca, tinha dado muitos ovos. Aí ela pegou e ficou mais alerta. Por quê? Porque a minha avó, quando eu fui para a roça, a minha avó estava com sintoma de chikungunya e a minha tia não estava dando a mínima. Minha tia enfermeira. Aí eu peguei e expliquei para ela pegou e negociou. Então, muito legal tudo isso que a gente está falando, e aí a gente ainda, né, se a gente fosse ficar aqui conversando, a gente ainda dava para conversar mais um bocado de horas, né? E assim, depois a gente vai marcar mais uma conversa, vamos continuar com esse projeto. E aí queria que vocês deixassem aqui um último recadinho, né, sobre a temática, né, que a gente trabalhou. Se vocês querem deixar um recado para as pessoas, para os estudantes da escola que estão agora. Eu quero deixar um recado. Eu quero dizer para eles que em breve tem novidade, né, Renata? Olha! Eu espero assim, eu tô realmente ansiosa, porque eu quero que outras turmas também tenham a oportunidade que vocês tiveram, né? Quem sabe a gente conseguir ampliar isso aí, né? Para a gente criar uma verdadeira rede de cuidado, né? Um olhar diferenciado, né? Com um senso crítico, igual você mencionou. É muito importante. Se eu poderia deixar um recado, eu deixaria justamente nessa questão dessa relação. Porque é muito importante os professores trazerem coisas novas para os alunos, mas é importante que os alunos também recebam e abracem a ideia, a comunidade escolar no geral. Então, muitas das vezes os professores trazem ideias novas, mas os alunos não aceitam. Então, é importante a gente abraçar esse projeto. Isso. Muito bom, muito bom. Quero agradecer vocês, né, por essa conversa.
e dizer que em breve estaremos por lá de novo nesse território. Sim. E eu vou contar com vocês, né, para a gente continuar esse trabalho juntos, ok? Isso aí. Valeu demais. Obrigada, gente. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço também. Bom.